Marinho Júnior, o que é que existe aí sobre Gabriel Xavier, né? Tem realmente essa ida dele para a China já está acertada, é definitiva, é por empréstimo? Explica direitinho a gente aí o que é que você sabe sobre essa saída de Gabriel Xavier do Bahia. Eu só vou deixar uma coisa aqui bem clara, viu? Antes de qualquer coisa, ela tá aqui, ó. Se eu tiver, ela, viu? Não fica aí com agonia de que é só o Marinho Júnior, não. Que ela escreveu lá a zorra da notícia Né? Eu dela. vou passar pra ela também. Então, A próxima vai ser ela falando. tô avisando. Já joguei já a bomba pra ela, viu? Ela também sabe. Mas assim, ó, eu acho que o Gabriel, quando ele perde espaço, o grupo, ele pensa em, digamos que, valorizar o atleta. Tipo, pô, aquele não tá jogando, é um jovem que a gente entende que no futuro dá pra fazer um dinheiro, vamos fazer uma transferência dentro do próprio grupo, né? Não a lá John Textor, para deixar bem claro, viu? Mas vamos fazer uma transferência dentro do grupo, valoriza o atleta, vai para o futebol chinês, permanece no grupo e quem sabe futuramente a gente consegue fazer uma moeda maior. Eu achava que o Gabriel sairia no final do ano passado, quando o Gabriel jogou, quando o Gabriel teve ali uma sequência, né? Esse ano o Gabriel não vem atuando como em 2025. O DVD, pô, ganhou minutagem, vira um jogador praticamente indispensável no sistema defensivo do Bahia. E eu tô curioso, Bia, Ivan, Jax, MG, galera do chat, eu tô curioso para saber de valores, né? Porque que tudo indica que tá, na minha opinião, não é informação. Para minha opinião, tá fechado. Né? Para mim tá fechado. Eu acho que é questão só de abrir a janela dia 20 de julho e aí sim a gente já vai estar divulgando a saída do Gabriel Xavier. Eu acho que o Gabriel não joga mais pelo Bahia, né? Desejo sorte ao Gabriel, o cara que além de ter feito boas partidas em campo, aí a gente fala do extracampo. Você nunca viu o Gabriel envolvido em nada, você nunca viu o Gabriel tratar ninguém mal, né? Um cara bastante educado, um jogador que tem um futuro aí pela frente e eu espero que brilhante. Então, para mim, eu acho que o Gabriel já deixa o Esporte Clube Bahia, é só aguardar o oficial para o Shenzhen da China, o Shenzhen City da China, que é um time que pertence ao Grupo City, Jax. Bora ouvir Bia agora, né? Bia, um pouco mais sobre essa saída do Gabriel, né? Você que fez a matéria. Algum detalhe mais importante aí a falar? Não, velho, valores ainda não sei. Tô curiosa também, como o Marinho disse, para saber. O que eu pude apurar era que é uma saída em definitivo do Gabriel Xavier. Não sei se Marinho também soube, né, da mesma forma, mas o que eu Eu soube apurei é como que venda. volta mais para o Bahia, ou seja, uma venda, a saída do Gabriel Xavier. Você acha que vai ser O que um eu vinha dinheirinho bom batendo. pra gente recuperar essa verba que a gente deixou de ganhar nessa temporada? Não sei se um dinheirinho bom, mas acho que deve ser um valor interessante. Estou curiosa, uma hora os valores vão aparecer. Mas assim, como eu bati na tecla várias vezes aqui em lives com vocês, a questão do que travou o Gabriel Xavier no Bahia de evoluir ainda mais foi que na questão da saída de bola ele não conseguiu ter essa evolução, né? Ele sempre ficou dos outros zagueiros do Bahia em questão de saída de bola, que é talvez o pilar do jogo do Grupo City, que é talvez não, que é de fato o pilar do jogo do Grupo City. O Gabriel ele é muito bom em disputa aérea, consegue ganhar na velocidade, tem um bom desarme, mas na saída de bola ele sempre era, quando titular, o elo fraco do Bahia. É uma pena um jogador formado nas categorias de base do Bahia, né? Chegou para terminar sua formação no Bahia, evoluiu, é o último jogador pré-City a estar no elenco e agora está deixando o clube. Desejo sorte a um garoto nota 10 aí nos bastidores, no trato com a gente, assim, no dia a dia do clube da cobertura, que tenha uma carreira de sucesso por lá. E é o último daquela Série B, né, Bia? De 22? E é o último da Série B de 2022. Porque saíram Rezende e Danilo aposentando e o Rezende sendo negociado agora. Gabriel Xavier passa a ser o último atleta da Série B de 2022 que ainda tinha sobrevivido ao processo SAF. E é um jogador que acabou amigo, também perdendo espaço depois da lesão, né? Ainda por cima. 2024 ele tem uma lesão, perde espaço e, como o Bia falou, né, vai reencontrar o Rezende agora, né, que também joga na China. Não joga no mesmo time, tá, gente? O Rezende eu acho que é no West Coast, alguma coisa assim, que dá o West Coast.
O Gabriel tá indo pro Shenzhen, é um time diferente, é um time dentro do Grupo City. Vamos esperar aí questão de valores, novos detalhes, mas como o Bia falou, provavelmente Ratão tá na vinda China ainda? definitiva. Será que Ratão ainda tá na China? Acho que não, né? Ratão tinha sido Japão, não? Ah, é Japão, é mesmo. Japão. Pra mim é tudo igual, é a cajazeira da Ele China. teve Então. proposta da China, mas ficou no Japão, se eu não me engano. É. Ivanzinho, o que é que você pode falar aí sobre a Não, saída do Ratão Gabriel? tá na China, gente. Sushi e yakisoba Na China? junto disse que foi o mesmo chinês. Ratão tá no Xangai. Ele Tá tinha em ido pro Xangai. Japão, não? China. Xangai e Shenzhua. Rapaz, acertou. Ai, Tá um dos É tudo grandes a lá, mesma. né? O Xangai Shenhua. pronto. MG que falou que pra ele é tudo a mesma. Tá, do mesma coisa. MG Ivan é aquele cara que vai de sushi e yakisoba e bota no mesmo prato. Oxi, um restaurante japonês que cozinha um baiano. Ai, velho. Vai falar, Ivan. Esses caras do céu. O time de Resende tá em sexto colocado, o de Ratão tá em 12º e o time que Gabriel Xavier tá indo tá em nono na Liga Chinesa. Oi, vai 3 pra Libertadores de Bahías na lá. Liga Chinesa. Então, assim, eu acho que nesse momento é bom pra todo mundo, né? É bom pro Bahia, é bom pra Gabriel. Eu acho que Gabriel perdeu espaço e assim ficou bem claro daquele jogo contra o Remo que ele tá atrás de Marcos Vitor também na preferência de Rogério Ceni. Eu acho que ele não deveria estar atrás de Canu, por exemplo. Eu acho que Canu era um cara que se tivesse que sair algum zagueiro, eu acho que o ciclo de Canu já tinha fechado. Eu acho que o de Gabriel ainda caberia um pouco mais, talvez, mas também não acho que é uma perda irreparável, sabe? Acho que Gabriel com 25 anos ainda não está no auge dele. Eu acho que ele ainda pode crescer, ainda pode chegar, pode ser um zagueiro melhor do que foi aqui no Bahia, mas de fato, depois do 2024 muito bom que ele teve, o 2025 foi abaixo, conta das lesões, não teve sequência, e esse ano também teve alguns problemas, teve algumas boas partidas, teve algumas partidas ruins, mas o peso de 2025 ainda ficou muito grande. Gabriel tem algumas valências que eu acho que falta em zagueiros do Bahia. Eu acho que é um cara que protege o gol, um cara que se joga na bola e que tem essa gana de não deixar a bola passar, não chegar no goleiro mais do que os outros zagueiros. Isso é algo que para mim sempre foi muito forte, muito característico. Gabriel é um cara que tem essa vontade muito grande de não tomar gol, sabe? Parece que ele tem uma vontade maior de não tomar gol do que os adversários. Nem sempre isso deu certo, pecou algumas vezes, mas eu acho que é bom para todo mundo, né? Eu acho que ele vai respirar novos ares, uma transferência internacional, vai poder fazer uma grana. O Bahia precisa de caixa também depois das eliminações. Eu ainda acho que poderia sair mais um zagueiro, no caso, eu acho que Canu, e chegar um outro zagueiro. Acho também que talvez Marcos Vitor, sendo mais novo, e Fred, eu acho que os dois podem ser melhores zagueiros do que Gabriel no futuro. Se a gente imaginar os dois. E tem um detalhe, viu, Ivan? Diga. E tem um detalhe, Ivan. O Bahia já recebeu sondagens, né? Não propostas, mas sondagens por David Duarte. E a análise feita foi: eu libero o David. David é um jogador que dentro do grupo é considerado barato. A aquisição foi barata e o salário é considerado barato. Eu libero o David e David tá dando retorno. Quem eu acho no preço que eu achei David e com o salário de David Duarte no nível que o David tá jogando hoje. Então, por muitas vezes o Bahia rejeitou qualquer tipo de conversa, de abrir conversas para o David Duarte, por entender que o mercado não iria oferecer alguém barato como o David para dar um retorno de estar ali já encaixado com o sistema defensivo. Então, assim, não é um jogador que hoje eu compraria uma pule de uma saída, né? E eu acho até que vai acabar pintando algo pro Luiz Gustavo, porque o investimento foi alto e o atleta hoje joga no sub-20. Então, eu acho que vai sair mais gente nessa defesa aí. Então assim, eu concordo com você. Eu acho que o Luiz Gustavo não vem bem no sub-20, mas eu acho que sub-20 profissional são coisas diferentes, ainda mais por um cara que já teve experiência, foi titular do Vasco em 5 jogos do ano passado, de repente volta para disputar um campeonato sub-20. Eu prefiro julgar
Luiz Gustavo quando ele for testado, enfim, no profissional. Eu acho que no Campeonato Baiano ele fez partidas melhores do que ele fez no Sub-20 desse ano, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Pode não ter sido eu acho que teve uma partida muito boa, uma mais ou menos, mas eu acho que é um jogador que precisa ser mais testado. Né? Um ok, uma boa e uma meia. Mas eu acho que um jogador precisa ser mais testado no nível profissional. Parece um pouco incoerente, né? Quando a gente vê assim, o cara não tá performando bem no Sub-20, vai performar melhor no profissional, porque a gente não tá falando de robô, né, gente? Futebol nem sempre tem lógica. Futebol é isso, futebol nem sempre tem lógica, futebol nem sempre são números só. Né? Tem cabeça, tem o mental do jogador, tem um encaixe com jogadores melhores, né? Às vezes no Sub-20, com o jogador do lado dele melhor, que possa orientar ele melhor, ele consegue render mais, né? No Sub-20, que ele ali é o cara que precisa orientar os outros, talvez ele não tenha essa capacidade de liderança necessária para liderar no Sub-20. Só um exemplo aqui. Então eu gostaria de ver mais o Luiz Gustavo no profissional. Eu acho que um jogador, para ser comprado pelo valor que ele foi comprado, não foi uma observação de um jogo que o Grupo City fez, sabe? Não foi um dinheiro assim, poxa, vamos dar esse valor aqui nesse cara porque eu vi um jogo dele e gostei. Não, o cara passou por um crivo muito grande. Claro que é possível errar, mas ele passou por um crivo muito grande. Eu acho que ele precisa ser observado no profissional, precisa ser observado junto com outros jogadores, pra gente aí dizer se foi ou não um investimento ruim. Ele é muito novo, o zagueiro demora um pouco mais de amadurecer, então eu gostaria de ver mais um pouco Luiz Gustavo. E acho que o ciclo de Canu, por mais que eu goste do tipo de liderança dele, mas é muito pouco, porque eu acho que o Bahia precisa de reformulação em seu elenco. Eu acho que o ciclo de Canu já pode ser encerrado. Pode ser encerrado no final do ano, mas eu acho que também agora no meio do ano, se pintar uma proposta, pintar alguma coisa, também é um ciclo que já poderia ser encerrado e de repente trazer um outro zagueiro mais tarimbado para de fato brigar por uma posição titular ou chegar como titular nessa equipe do Bahia. Eu penso assim sobre o Luiz Gustavo, me permita, Jax. Eu penso o seguinte: você vai jogar um campeonato baiano, irmão, se eu tô num nível acima do campeonato baiano, eu tenho que me sobressair. Eu tenho que ser um jogador que todo mundo olha e diga assim, rapaz, esse cara joga muito e tal. Não, é o nível do campeonato baiano que é fraco para esse cara que joga uma Série A. E o Luiz Gustavo, ele não foi acima da média. Como o Ivan falou, ele fez uma partida muito boa e aí você vê uma ok e outra... Que tipo assim, que faz você tentar questionar, tentar entender por que foram pagos mais de 30 milhões por esse cara, irmão. Por que esse investimento? Porque lá na frente vai ter um retorno e tal. Tipo, é arriscar demais, né? Como o investimento do Nestor, ele é alto e mesmo sendo reduzido depois, ele continua alto para o que o Nestor pode dar de retorno para o Bahia. Como o investimento que não foi feito no Christian, ele é questionado quando o Christian foi o que isso? Em 23. O Christian estava treinando no CT do Bahia. Para quem fica assim, o Bahia não quis, o Bahia perdeu. Não, o cara estava treinando, estava com a roupa do Bahia. Quando veio a ordem de Manchester para não contratar. Né, para não contratar. Dos exames lá, analisaram os exames, não vai contratar, pode liberar, manda de volta para lá. Né? Então assim, 23, 24, 25, 26. A quarta temporada que Christian tá jogando. Né? Tá jogando e pronto, mas diria Paiva, os gênios da bola entendem que tem uma mancha no joelho, na canela, sei lá onde, e que futuramente esse cara pode não ser vendido pelo valor que o Bahia iria investir naquele momento. Só para lembrar com relação aí a perfil de só para lembrar com relação aí a perfil de contratações, né, e do que foi criado ali em 23, o Bahia tem ainda no grupo, né, o Marcos Felipe, eu acho que não fica, mas volta agora o Marcos Felipe. Na lateral direita, indicação de Renato Paiva, vale deixar isso bem claro, tem Gilberto, aí na zaga você tem David Duarte e Canu, pronto, só aí são 4. E você fecha o Luciano Juba, que chegou no meio daquele ano, 5. Você vem para o meio campo, Acevedo, acho que é a contratação que a gente pode dizer assim, ó, incontestável, né? É a que
se você perguntar, 100% da torcida do Bahia gosta da contratação. Acevedo. Aí tem mais quem ali de 23? Acevedo, Ademir e agora voltou Everaldo. Né? E tipo assim, eu vi um vídeo de Rainan e eu concordei muito quando se fala de encerrar ciclos. De que parece que o grupo não sabe encerrar ciclos. Soube encerrar um ciclo ano passado. E que hoje a gente olha que mais uma vez o grupo errou. Errou quando esse cara vai jogar a Copa do Mundo. Que trata-se de Santiago Arias. Você erra quando você pega um jogador da qualidade de Arias, acaba o contrato, o cara chora porque queria ficar em Salvador e você, em momento algum, procura o atleta para conversar. Porque assim, se o Bahia tivesse, Bia, Ivan, Jax, MG, galera do chat, se o Bahia tivesse procurado o Arias para renovar e o cara tivesse pedido 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões e você falasse assim, não, é muito alto, não vou pagar. É uma coisa, você não procurar porque entende que o valor do salário era considerado alto e que Arias já iria fazer 35 anos esse ano e era melhor você investir em Roman sem sequer procurar. O cara vai jogar uma Copa do Mundo aí de novo e você perdeu de graça. Para mim, há um erro quando você toma essa decisão, né? Você poderia ter 3 laterais arriscando no Roman, não sei. Uma hora dessa, Cadu deve estar vendo ou vai ver o corte depois, vai dar risada, né? E vai dizer assim, é por isso que o diretor de futebol sou eu e você tá aí opinando sem saber. Mas eu faria isso, né? Eu teria sentado para conversar e para entender Santiago Arias, porque você tem um lateral disputando uma Copa do Mundo e que você abriu mão de graça para alguns meses atrás você tá com o Cafu Uruguai improvisado na direita, é dose, viu? Marinho, eu acho que nesse caso, o grupo optou, assim, mais uma vez, o grupo optou por aquilo que era mais fácil, ao invés de optar por aquilo que talvez desse o melhor retorno técnico. Você tinha Gilberto e tinha Arias, 2 jogadores acima dos 30, Gilberto fazendo 34, Arias 35. Gilberto faz 34 33, esse ano e Arias faz 35. 35. Arias é um ano mais velho que Gilberto. Eu acho que deveria fechar o ciclo de um dos dois, sabe? Do ano passado para esse ano. O grupo optou por quem? Vou manter quem tem contrato. Gilberto tem contrato até o final de 2026, Arias, o contrato terminava em 2025. Vou optar pela facilidade. Arias é mais velho, Gilberto é mais novo, tem um ano a mais de contrato, pronto, Arias vai embora e vou ficar com o Gilberto. Eu acho que se a opção fosse por aquele jogador que estava dando talvez o melhor retorno técnico, que talvez estivesse demonstrando melhor forma, deveria ser o inverso, sabe? Ficar com Arias e negociar Gilberto. Não que nenhum dos dois, que os dois tivessem, que Arias estivesse muito melhor do que Gilberto ano passado. Eu acho que ambos tiveram muitos problemas em 2025. Né? Arias fez uns pênaltis ridículos, Gilberto entregou gols, teve momentos que Arias estava melhor e teve momentos que Gilberto estava melhor. Quando estava um titular a gente pedia o outro, quando o outro assumia a gente pedia o que saiu. Então assim, eram jogadores que estavam se equivalendo. Mas eu acho que quando você tem um lateral que continua com moral na seleção colombiana, que joga uma final de Copa América como jogou ano passado, jogou bem, uma final de Copa América, eu acho que precisa se olhar outros fatores, não só a questão do contrato, sabe? E eu acho que se independentemente do contrato, se não houvesse contrato e eu tivesse que escolher entre um e outro, eu acho que Arias me entregava mais, me dava maior possibilidade de estar entregando melhores coisas do que Gilberto. Eu acho que já tinha um acúmulo muito grande de problemas no Bahia, principalmente problemas defensivos, apesar da contribuição de tecnicamente, talvez para o estilo de jogo do Bahia, de passe curto, de posse, combinar um pouco mais, eu teria optado por ficar com Arias ao invés de Gilberto. Então acho que foi uma escolha baseada naquilo que era mais fácil naquele momento. Eu só falar, agradecer Jackson. todo mundo que tá aqui no chat, tá todo mundo aqui no chat, tá? Agradecer todo mundo que tá aqui, pedir um like, se inscreva aí no canal. Como a gente disse, vai ser um programa diário isso, a gente vai falar não só de Copa do Mundo, trazer alguma novidade do Bahia, se possível. O pessoal no chat aqui na bronca, tá? Com essa contratação do Luiz Gustavo, falando que foi um Belintani reverso, né? Já que o Belintani tinha essa fama de vender os jogadores por um valor alto, agora o Bahia contratou um jogador por um valor excessivo, é isso que o pessoal tem reclamado aqui.
E teve aqui o amigo, perdi seu nome, meu amigo, acho que é o João, ele falou justamente sobre isso, falou que ele acha que o erro não foi liberar o Arias, foi o investimento do Roman que acabou sendo mal feito. Vocês acham que foi isso mesmo? Não acho, velho. Eu acho que, de Ó, certa forma. eu não questiono, não sei se vai abrir, pode ir, porque travou pra mim, vá. Ah, beleza. Eu não acho que é um investimento que foi um investimento errado no Roman. Acho que é até coerente. A dúvida era realmente a escolha entre Arias e Gilberto. Qual seria melhor no contexto do Roman, que é um jovem de um outro país, também sul-americano, que chega no Brasil, assim, que não tem basicamente ninguém por aqui, né? Quem seria melhor para instruir o Roman? O Arias ou o Gilberto nessa chegada? São questões de troca também, né, dentro do elenco ali. Sei que tem alguns gringos, tem alguns argentinos, mas jogador da posição, que conhece os atalhos do campo, que já está por dentro do esquema. Qual dos dois seria melhor para instruir o Roman nessa chegada ao Bahia? O Arias ou o Gilberto? Eu acho que muito provavelmente seria o Arias. O Gilberto, assim, tem suas questões no Bahia, é um jogador de muita qualidade, mas tem suas questões, a gente sempre comenta sobre elas, questão de alguns dribles longe muito perto do gol do Bahia, acaba cedendo bola para o adversário, contra-ataque, entregando em pontos cruciais, né, das partidas, alguns pênaltis cometidos também. O ano passado do Gilberto também não foi dos melhores, assim como a reta final do ano passado não foi das melhores para o Santiago Arias, mas ainda assim eu manteria o Arias e negociaria o Gilberto. Mas eu acho que a vinda do Roman, ela é acertada, só não está sendo utilizado da maneira que poderia ser utilizado. O Roman, ele é um jovem, e aí a questão, eu tô com o Ivan quando ele diz o seguinte: o grupo optou pela praticidade. O Gilberto, para eu me livrar do Gilberto hoje, teria custo. Tipo, se for rescisão, vou ter que pagar o atleta. Ou eu vou ter que ir pro mercado, achar alguém para pagar pro Gilberto, o atleta querer sair também, tendo contrato e tal, tal, tal. O Arias não, o Arias acaba o contrato, tchau, um abraço, não vou nem conversar e pronto. Eu repito, eu acho que o único ponto de erro é quando você não conversa, né? E quando se pensa muito em 2, 3 na posição, não caberia ter Arias, Gilberto e o Roman, depois até do que a gente passou em 24, quer dizer, em 25, de Arias machucar, Gilberto machucar, Eric foi para a direita, machucou, depois Acevedo que foi cair do lado direito, eu acho que machuca também, e a gente ficou sem ninguém do lado de lá. Ia sobrar para Charles, para Leandro Del ou pro Nelson jogar na lateral direita ali, um auxiliar de Rogério, porque não tinha lateral, irmão. Nem improvisado, nem improvisado. Então, assim, eu acho que caberia você, pensando em competições do nível como chegar além numa Copa do Brasil ou jogar uma Libertadores e tal. Meu pai estava até dizendo aqui na viagem que o Rogério pagou com a língua, que reclamou tanto, tanto, tanto do calendário cheio, né, de muitos jogos e tal, que os deuses do futebol fizeram assim: Rogério, você quer um calendário enxuto, né? Pera aí, tome aqui, ó, Copa do Nordeste você não joga, Copa do Brasil você vai cair na primeira fase, e Libertadores você vai cair na primeira fase. Tome seu calendário enxuto aqui e bora ver o que é que você vai fazer. Aí tomou um baque também financeiro, porque não é só a premiação do jogo, venda de camisa, ingressos e tudo que envolve uma partida. Só para finalizar aqui, porque são 18h42 aqui, e meu pai